Inclusive, o próprio Jerome Powell, o Fábio, comentou ali que precisa aprimorar a comunicação, né? Mexer na comunicação, falou que vai continuar perseguindo a meta, e que talvez o juro neutro tenha ficado um pouco mais elevado. Esse também, né? Essas análises, ou pelo menos esses comentários, né? De Jerome Powell, eles acabam contribuindo para tentar tirar um pouco desse ânimo, né, que a gente está vendo no mercado, falando, olha, vai ter que ficar mais alto por mais tempo, talvez os 3, 4 cortes que se via antes nesse ano não vão ser possíveis, talvez nem os 2 que o mercado acaba precificando possa ser possível, até para tentar também mexer um pouco com a estrutura, né? Tirar um pouco de todo esse otimismo exacerbado que o mercado tá tradando. O Powell tá numa comunicação que precisa mesmo ser alinhada, um pouco mexida para trazer, né, um pouco mais para a realidade, o Fábio? Eu acho, né, eu acredito que a credibilidade das atitudes do Banco Central americano, elas estão em xeque há muito tempo. E o ponto dele assumir isso, inclusive porque, lembra, as últimas conversas que nós tivemos aqui, de falas do Powell, seja em comunicado, em coletiva, até o fator político já estava pesando na desconfiança de que ele estava politicamente indo contra algumas coisas pelo viés pessoal. Você não pode ter isso numa autoridade monetária, né? Um banco central, uma autoridade monetária, ele tem um papel extremamente bem definido. Regular os preços, né, controle de preços para poder ter crescimento sustentável e dar condições de pleno emprego. Ele não pode ter mais nada fora disso. E quando o mercado desconfia dessas coisas, você gera incerteza, a incerteza gera volatilidade. Eu acredito muito, e a gente conversou várias vezes aqui sobre isso, que passado essa turbulência, nós vamos ter os bancos centrais sentando novamente na mesa, todos eles, não só os Estados Unidos, a Europa também, o Brasil principalmente, e revendo juros neutros e metas de inflação. Meta de inflação aqui nos Estados Unidos, com uma base monetária que se expandiu de 2008 para cá em 10 vezes, o balanço do Fed em 2008 eram 900 bilhões de dólares, hoje são 9 trilhões de dólares. A coisa tomou proporções absurdas. Não dá para almejar juros baixíssimos e uma inflação de 2%. Nós vamos ver discussões de aonde seriam novos juros neutros e, com isso, qual é a realidade de uma taxa de inflação razoável para a gente conseguir manter crescimento. Porque hoje a gente está vendo que não funciona. Há quantos meses a inflação travou ali perto de 3, 2,8%, o mercado ignorando tudo e todos, a gente está com juros de 4,25%. Para o Brasil, como a gente está acostumado com a Selic, tendo movimentos muito amplos, parece pouco, né? 4,25 que estão reclamando. De 2008 até 2020, a gente teve uma política onde o juros médio foi abaixo de 2%. E a gente está com 4,25, ou seja, 3 vezes mais do que o americano estava acostumado. E agora com componentes muito tóxicos. O americano de 2020 para cá começou a se viciar num negócio que o brasileiro aprendeu lá atrás por causa da inflação, o parcelado. E ele não consegue entender que a conta do parcelado ela te mata no tempo, é uma morte lenta. É o que eles chamam aqui de death by a thousand cuts. É o que vou te cortando, você vai sangrando que nem o touro na torada, até você não ter mais energia. A economia desacelera e ela vai ter que desacelerar em algum momento para a inflação voltar para a meta, para essa base monetária dar uma enxugada, o endividado morre. E tem muita gente muito endividado. A gente viu em vários relatórios de resultados as empresas falando: eu já percebo uma diferença enorme no perfil de consumo do baixa renda, média renda e alta renda. Isso já está nítido, porque o média renda já está extremamente endividado, o baixa renda já não consegue fazer muita coisa. Então, tudo isso são reflexos de anos de irresponsabilidade, de juros baixíssimos, de uma injeção monetária absurda no Covid, que foi desproporcional com a realidade, um erro grotesco que a gente vai estudar na história como será que o governo não exagerou demais fazendo essas atitudes, inclusive para ter controle, né? A gente vai ter vários problemas adiante e não reflete como o mercado está se comportando. O mercado se comporta dessa forma por excesso de dinheiro e não por euforia de perspectivas positivas. Porque ninguém tem perspectiva positiva para o futuro
final desse ano. Crescimento menor, juros mais altos, inflação persistentes, não dá para pagar caro. E o mercado está ignorando tudo isso.